Antes de eu iniciar o vídeo, eu gostaria de deixar um aviso, né? Que, assim, gente, eu comi Helmas. E assim, vocês acham que Helmas tem algo subliminar? Dizem que tem, né? Que significa homens do inferno. Que Hel significa inferno e Men significa homem. E eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas algumas pessoas dizem que Helmas é homens do inferno. Eu tinha, há um tempo atrás, acho que foi anos, né? Anos atrás, eu tinha comprado a maionese arisco, né? Aí a maionese arisco é muito. Como que eu posso dizer o nome? É ácida e, assim, depois eu deixei isso pra lá. Mas eu fico pensando, gente, se por acaso eles tiverem um pacto com o capeta, eu estaria pecando, não estaria? Mas Paulo falou que não é pra perguntar nada, então eu não vou perguntar é nada. Mas, sei lá, será que é meio óbvio? Não sei. Outras pessoas dizem que Helmas, na verdade, é um sobrenome alemão, que não tem nada a ver com que tá em inglês, né? Dizem que não tem nada a ver. Aí, eu também gostaria de falar um negócio, né? Como eu falei, eu acho que a cor azul é a cor favorita de Deus. Eu posso estar errada? Eu posso. Aí eu fui pesquisar, né, se existia outros tipos de cores de lava de vulcão. Aí eu descobri que em um país da África, que eu acho que é a Tanzânia, existe lava preta, lava de vulcão preta. É bem interessante, né? Ela é escura, toda preta. E é interessante, né, que a lava de vulcão, que a gente geralmente encontra, né, é toda laranja, né, amarela, meio avermelhada. E do vulcão, que é azul, né, acho que é da Indonésia, ele é azul, ele é lindo, né? E é interessante, existe lava preta. Aí eu gostaria de saber se por acaso existem lava de outros tipos de vulcão de outras cores diferentes. Mas por enquanto eu só sei que existe a laranja, a preta e a azul. Interessante, né? Então, vou já começar o vídeo, né? Esse aqui foi o aviso, né? Antes de começar o vídeo. Esse é o vídeo do gato querubim, né? E aqui a gente tem um leão, né? Esse animal. E também a gente tem um elefante, um cachorro e um cavalo e um gato. Dentre esses 4 animais, quais deles, né, é parecido com um leão? Qual desses 4 é parecido com o animal leão? Eu acredito que todo mundo vai dizer que o gato é parecido com um leão, né? É o que eu acredito, né? E é interessante, né, que assim, eu tava falando com uma pessoa, né, que Deus ele tem um gato. Só que a pessoa falou que não tem sentido, né? Escreveu assim nos comentários do YouTube, né? Não tem sentido, pois o leão, ele é da família Pantera e o gato é da família Félix. Eles só têm um ancestral em comum que é antigo e se separaram o quê? Milhões de anos. Assim, eu olho para um leão e eu olho para um gato e eu acho eles parecidos. E é interessante, né, que sobre essa questão, né, do gato e do leão. Eu, às vezes, assisto, né, alguns canais no YouTube, né, tipo o canal do Mitch. Ele é um youtuber, ele tá sentado e ele tem um gato. O Mitch é um canal de react, né, ele reage filmes, animes, desenhos, jogos também, né? Séries. Mas é mais na questão de animação. Aí é interessante que às vezes ele tá vendo os vídeos dele, né? Aí às vezes o gato dele, né, sobe em cima da mesa dele, em cima dele, ou ele pega o gatinho, né? Acho interessante. E também tem uma youtuber chamada Isadora PZ, que ela fica desenhando e é interessante que às vezes quando ela tá desenhando aparece um rabo ou uma patinha do gatinho dela. Aí é interessante o bichinho dela ficar lá perto da mesa dela enquanto ela tá desenhando, às vezes.
E também tem o Breno Moreru, né? Assim, pelo que eu saiba, nos antigos vídeos dele, né? Às vezes apareciam os bichinhos dele. Às vezes aparecia um gato andando em cima perto da mesa dele. E ele também às vezes tinha um cachorro, né? Ele mostrava o cachorro dele. É interessante, né? Que o Breno Moreru é um youtuber, né? Que fala sobre gente famosa, Kardashian. Assim, é um conteúdo que a minha irmã gosta mais de ver, né? Eu não sou muito fã, né? De ver sobre coisa de famosos, mas às vezes eu assisto, porque eu sou meio fofoqueira e não é muito legal, mas às vezes eu assisto. Às vezes tem coisas interessantes, né? Aliás, tem um vídeo que eu acho muito interessante do Breno Moreru, né? Que é sobre a Balenciaga. E. Nossa, tem outro, só que eu esqueci qual é. Que é do Dan Schneider. Então, assim, se vocês quiserem ver esses vídeos, vejam, porque eu acho importante esse vídeo que o Breno Moreru fez da Balenciaga e o que a Balenciaga tem a ver com o Baal e sobre o Dan Schneider, porque, assim, é bem pesado. Assim, obviamente que... Ai, como é que eu posso dizer? O que eu e o Breno a gente acredita são coisas diferentes, né? Obviamente ele vai apoiar essa causa aqui, que é o que ele é, né? Mas eu acho interessante as informações que ele dá. E é interessante, né, que todos esses três YouTubes, eles têm os bichinhos de estimação e às vezes os bichinhos estão lá perto deles e eles estão sentados. E eu acho interessante essa passagem aqui de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu acho interessante que Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como eu falei, né, Deus tem um gato. E como é o título do vídeo, ele tem realmente um gato querubim, né? Que é, na verdade, um bicho que se parece com um leão. É uma espécie de... É uma espécie de anjo. Eu vou mostrar as passagens aqui, né? Sobre esse ser. Olha, eu só vou escrever na tela o versículo 10. Mas por enquanto eu vou falando os outros versículos, tá? Que eu vou começar no versículo 4, mas eu só vou mostrar na tela o versículo 10, porque senão vai ser muita coisa para mim escrever. Vamos lá. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de ambar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, e como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Agora o versículo 10, né, que eu vou botar aí na tela. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima. Agora é o versículo 11, né? Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. A cada, a cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os 4 animais, e os animais
corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Na verdade, eu não vou seguir mais os outros versículos, né? Eu tinha começado do versículo 4 e eu parei aqui no 15, né? Mas eu botei assim na tela o 10, né? Que tem esses animais com essas formas estranhas, com essas asas. Uns têm 4 rostos, né? E eu achei interessante, né? Que uma parte deles é um rosto de leão. E eu acho interessante, sabe? Todo mundo começar a ler o livro de Ezequiel, capítulo 1. Porque, obviamente, vocês vão saber que tem muitas coisas aqui, tipo, que Deus, ele tem um trono de cristal, não, né, de cristal não, é de safira, tá aqui escrito no versículo 26 do capítulo 1 de Ezequiel. Então, Deus, ele tem um trono de safira, né, e é interessante que também tem uma parte aqui, pelo menos da tradução que eu tô lendo, né, do versículo 22, que tá falando de como um aspecto de cristal terrível. É alguma coisa aqui, eu não tô lendo totalmente, né, mas é uma espécie de firmamento com aspecto de cristal terrível. Então, é aquele negócio, tem cristal nesse negócio, eba! Agora eu vou ler Apocalipse. Apocalipse 4, né? Que aqui é o relato de João, né? Que ele vê uma porta aberta no céu, né? Aí ele ouve uma voz, né? Como de trombeta, que tá falando assim: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí ele foi arrebatado em espírito, o João, né? O escritor de Apocalipse, né? Aí ele vê um ser que era na aparência semelhante à pedra de jasper e sardônica, ou seja, esse ser, ao que parece ser, é vermelho. Se bem que existem outras cores, né, de jasper e sardônica, mas geralmente é o que tudo indica, pode ser que seja vermelho. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E João, né, tá dando as descrições, né, que tem os 24 anciões, 24 velhos, né, vestidos de branco, e que tinha sobre a cabeça de cada um coroas de ouro. Aí do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Aí tá falando, né, sobre, no versículo 6, sobre o mar de vidro semelhante ao cristal, e também tá falando dos 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, né, que eles estavam ao redor do trono. E no meio do trono, esses 4 animais eles estavam no meio e ao redor. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si, né? Tá aqui na minha tradução, mas dependendo da tradução, essa daqui, né? É estranho, porque aqui na minha tradução da minha Bíblia antiga é de per si, mas aí na tela tá outra tradução, né? Cada um de per si 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Eu vou parar aqui no versículo 9, mas tá continuando no 10 e no 11, né, sobre o capítulo 4. E eu acho interessante, né, que no versículo 6 está falando, né, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. É interessante, é claro, o versículo 6 não começa e no meio do trono, né, começa e havia diante do trono, mas eu peguei essa partezinha. É interessante que os animais estavam no meio do trono e ao redor do trono. E é interessante, né, que um deles é justamente um que se parece com um leão. E é interessante que ele fica perto desse trono. E a gente sabe que um trono é uma espécie de cadeira. E eu acho muito interessante, né, que esses 3 youtubers que eu citei, que é o Breno, a Isadora e o Mitch,
eles estão sentados e o gato deles fica pertinho deles. É interessante isso, né? Um animal de estimação fica perto. E é interessante que lá em Gênesis Deus fala que vai fazer o homem, né? Imagem e semelhança dele. E eu acho interessante que, eu não sei se vocês sabem, assim, tem muitos filmes ou muitas séries, algumas séries, filmes e desenhos em que o gato ele sempre está perto do dono e geralmente o dono ou a dona está sentada, mas geralmente é um dono, né? E geralmente é interessante, né? Que esse dono é um vilão estranho. Assim, eu recomendo o canal do Jurandido, porque ele fala sobre os gatos serem o Jurandir Gouveia, né? Que é um youtuber aqui no YouTube, que é um youtuber, né? Ele tem um canal e ele fala sobre filmes, é muito interessante o que ele fala, né? Negócio de simbologia. Aí ele tem um vídeo falando por que que os gatos são os pets, né? Os animais dos vilões e por que que os cachorros são os animais dos heróis. E eu recomendo vocês assistirem esses dois vídeos do Jurandir Gouveia ou assistir o canal dele, né? Porque ele é muito bom, né? O canal do Jurandir. E se vocês também quiserem assistir o canal do Meet, né? Pra quem gosta de ficar vendo react de desenho, de anime, essas coisas. E quem gosta de ficar vendo gente desenhar, então assista a Isadora PZ. E quem é dessa comunidade aqui gosta de fofoca de famoso, né? Então vai assistir o Berno Moreiro, né? E é interessante que... Como que eu posso dizer? É interessante que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele tem esses seres que parecem animais, né? E tá perto da cadeira dele, né? Que é o trono. E é interessante, né? Que é estranho. Por que que não tem o poderoso chefão? Acho que é o Corleone, não sei. Assim, ele é um mafioso, né? Se eu não tô enganada. Eu não assisti a saga, o Poderoso Chefão não, tá? Mas, pelo que eu saiba, tem um cara assim, sentado na cadeira e ele tá acariciando um gato. E falaram, acho que alguém da produção do filme, que era pra botar o vilão, né? Ou esse cara aí que é o mafioso, né? O bandido, pra ele dar um carinho no gato. Ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa cruel, mas ia ficar interessante ele dar um carinho no gato. E é interessante que no livro e no roteiro não tinha ele acariciando um gato. Do nada colocaram isso lá. Sinistro, eu só acho estranho. E que na verdade isso daí também acho que teve um primeiro vilão, né? O Jurandir Gouveia ele explica quem foi o primeiro vilão a acariciar um gato sentado numa cadeira, né? E é interessante, né, que os vilões têm um gato. Aliás, se eu não tô enganada, tinha uma novela da Globo, que é mais 16, era pra mim ter assistido? Óbvio que não, mas eu assisti, né? É o seguinte, tem uma novela em que um vilão, o nome da novela era Liberdade, Liberdade. O vilão, ele tinha um animalzinho de estimação, que era tipo um gavião, um bichinho lá com asas. Foi o Matheus Solano que interpretou esse vilão, né? Aí ele tinha um bichinho, né, que era uma ave, e eu acho interessante, né, que aqui na Bíblia tá falando, né, que Deus ele tem um animal, né, que é semelhante a uma águia. Interessante, né? E é estranho, né? A águia é parecida com esse bicho, né? Tipo o gavião, o falcão. Esse bicho aí é um pouco parecido. Acho interessante, né? E outra coisa, eu me lembrei de um desenho animado que eu tinha assistido, né? Chamado Código Lyoko. Eu não assisti na minha infância, se eu não estou enganada, eu assisti mais na minha adolescência e na minha fase adulta, Código Lyoko. E tem um personagem chamado Jeremy. E olha só qual é a cor dele. Exatamente. Ele usa azul e ele fica sentado numa cadeira. Aí é interessante, né? Isso daí. Ah, eu também gostaria de mencionar uma coisa, que também tem um desenho chamado Wakfu ou Dofus, né, da empresa Ankama Games, e tem um personagem que ele tem aparência de gato, e é interessante que o nome dele é Querubim, né? Estranho. Se bem que eu acho que isso aí é de propósito mesmo. Porque esse personagem, né, da série e da empresa Ankama Games, né, da série, do mundo, do universo do Wakfu, ele se chama Querubim e ele é uma espécie de semideus. E ele é um filho de um deus, né? Dos deuses lá que tem no mundo, do universo do desenho do Wakfu, né? Acho interessante que o nome dele é Querubim, desse personagem. Aí, agora eu vou falar sobre Código Lyoko. Então, o Jeremy,
ele usa azul. Ele é um garoto nerd, ele lê livros, ele é muito inteligente. E ele é literalmente um gênio da computação. Aí eu acho interessante que nesse desenho ele meio que descobre que existe um vírus ou uma inteligência artificial que é meio do mal, né? Chamada Zena, mas ela se escreve assim, né? No português não ia ficar legal, né? Chamar desse jeito, mas por isso que botaram a tradução original, né? Chamada de Zena, não de Shana, né? Estranho. Aí ficou assim, que ele meio que descobriu, né, esse ser chamado Zena, e ele também descobriu que ele estava mexendo assim no computador, né, o Jeremy. E é interessante, né, o Jeremy é um nome bíblico e Jeremy, né, seria Jeremias, e significa esse significado aqui que eu vou colocar na tela, né, Jeremy. E é interessante, né, ele usa azul, ele é muito inteligente, obviamente, ele é um nerd, ele lê livros. E é interessante, né, que ele chama um amigo dele chamado Uri, e eu também vou botar o significado do nome Uri, né, só por curiosidade, não sei, me deu algo que é bom traduzir o nome ou o significado do nome desses personagens. Aí Uri, né, esse é o significado do nome dele. E é interessante, né, ele chama esse amigo dele, o Uri, e ele chama também um tal de Odd, que esse é o significado de Odd. Aliás, Odd é também uma marca de detergente, sabia disso? Sim, Odd é uma marca de detergente aqui no Brasil. Não sei se vem de outros lugares. E é interessante. Aí também tem o Uri, né? Ele faz, acho que, karatê, algum estilo de luta, né? Aí tem uma garota das aulas de, eu não sei se é karatê, kung fu. Tem uma garota chamada Yumi, né? E aí sim, eu vou botar o significado do nome dela. Se eu encontrar, né? E é interessante que ele chama ela. Então, o Jeremy ele chama o Uri, o Odd, e o Uri ele chama essa garota porque ela sabe lutar. E também tem a Cici, né? Que é. Sim, ela se acha a última Coca-Cola do deserto. Quem assistiu os programas do Silvio Santos ouviu essa música. Essa aqui é a Cici, é o apelido dela, né? Mas o nome dela é Elizabeth. E sim, eu vou botar o significado do nome Elizabeth, né? Aí. E é interessante, chama esse pessoalzinho, eles vão para uma antiga fábrica, onde tem esse ser, né, chamado Aelita, que está aprisionado nesse supercomputador, e também onde tem um tal do Zena. E essa fábrica ela foi usada por um cientista, um cara que era alguma coisa da computação, e é uma fábrica abandonada. E eles vão pro porão dessa fábrica, todas essas crianças aí, né, esses pré-adolescentes, criança ou pré-adolescente, eles vão tudo pro porão dessa fábrica. E o Jeremy, obviamente, ele vai mexer no computador, porque ele é que tem capacidade de mexer no computador. A Cici, ela não entra nesse mundo digital, que é acho que é Lyoko, né? Aí vai o Odd, a Yumi e o Uri. Eu acho que a Yumi ela vai no segundo episódio. Ela não vai no primeiro, não. Então vai o Odd e o Uri para dentro desse mundo. E eu gostaria de mencionar que o Uri, ele atrás, né, do uniforme dele tem um desenho de um demônio, eu acho meio suspeito. Mas por enquanto, vamos considerar aqueles aqui, que é os protagonistas, né, o time do bem do desenho, vamos considerar que eles aqui são do time do bem. E por que eu tô falando isso? Que, assim, geralmente, na maioria dos episódios, o Jeremy, ele sempre controla aquele supercomputador. Aí ele envia pro mundo digital, né, o Odd, a Yumi e o Uri. E eles vão para aquele mundo digital. É interessante que todos eles, a aparência deles meio que muda quando eles vão pro código Lyoko. E eles têm que ajudar a Elita a sair de lá. E a Elita, ela tem que dar um jeito de entrar nas torres, né? E, obviamente, o Jeremy, ele gosta da Elita, né? Meio que o Web namora a Elita, né? Ele sonha com ela, em querer ela, o Jeremy. E é interessante que a Elita, ela sempre tem que entrar nas torres para poder
desfazer as obras do Zena, porque o Zena, além de ser uma inteligência artificial que está presa nesse supercomputador, ele consegue se manifestar no mundo real, né, deles, e ele que começa a fazer umas coisas meio malvadas, né, quase matar alguns personagens ou machucar pessoas, né, Zena é perigoso, então essas crianças eles vão nesse supercomputador com a ajuda da Elita e do Jeremy, para tentar derrotar o Zena. E é claro, dentro do código Lyoko, né, dentro do mundo digital, o Zena também ataca eles. Que é interessante. E o Jeremy, na primeira temporada, ele faz de tudo, né, junto com os outros lá, para tentar tirar a Elita daquele mundo digital, porque ela era uma pessoa da vida real e ela foi parar dentro daquele mundo, ela ficou presa no supercomputador. Eu acho interessante, né, que a aparência do Odd, quando ele entra no supercomputador, é justamente de um gato. É interessante. E o Jeremy tá sentado, né, e ele controla lá o supercomputador. É interessante que quando o Jeremy coloca eles em vários lugares e o Jeremy meio que fala com eles, né, da sala, né, do supercomputador, enquanto os outros estão lá dentro do mundo digital. É como se ele falasse telepaticamente, né? Mas não é telepaticamente, né? Que ele usa o microfonezinho e fala lá com eles. Aí eu acho que usa o microfone, faz muito tempo que eu vi esse desenho. Aí eu acho interessante que tem um episódio em que o Jeremy, ele vai para dentro de Lyoko, né? Que ele vai para dentro do mundo digital. E é interessante que não aparece a aparência do Jeremy. Isso que é interessante. Por que que a aparência do Jeremy não é mostrada? Aí os amigos dele falam assim, Jeremy, você tá muito estranho aqui, né? Em código Lyoko. É interessante, porque no desenho é mostrada a aparência da Elita, tanto no mundo real e tanto no código Lyoko. E sim, na primeira temporada, lá pro fim da primeira temporada, eles conseguem salvar a Elita. Ela sai do mundo digital, ela vem pro mundo real, né? Eu acho muito interessante. Tipo, vamos comparar aqui. O Jeremy usa azul, ele tá sentado numa cadeira. E um dos caras que ele envia, né, pro mundo digital, tem a aparência, fica com um aspecto meio de aparência felina, né? A fantasia dele. Eu acho interessante. E ele quer salvar a moça que ele gosta. E eu acho interessante, né, que na Bíblia fala que o povo de Deus é como uma esposa para ele. Na simbologia, né, Israel, né, o povo de Deus é como se fosse a esposa dele. E é interessante, né, que Deus ele tá sentado num lugar, ele controla tudo, né? Ele fala com alguns dos seus filhos, né, meio que telepaticamente, alguma coisa assim, né, no espiritual. E é interessante isso daí, né? Que eu acho interessante. E quando ele aparece, né, no caso o Jeremy, quando ele entra dentro do mundo digital, nenhuma das pessoas que assistem esse desenho vê a aparência do Jeremy. Só os personagens que estão lá, menos a gente. E isso que é interessante. Mano, quem que o Jeremy do Código Lyoko tá representando, assim, no mínimo na primeira temporada? Eu acho isso muito interessante, esse negócio. Simplesmente eu acho muito interessante. Na verdade, esse negócio dele aparecer no Código Lyoko, dentro do mundo digital, não é na primeira temporada, acho que é nas outras. Mas eu acho muito interessante. Aí depois esse desenho tem outras coisas. Mas eu não sei, eu também vou querer pesquisar qual é o significado do nome Zena. Se eu encontrar, vai estar aí na tela. O que significa Zena? Porque é interessante isso daí, né? É óbvio, né? Esse desenho, obviamente, tem coisas subliminares, tem coisas erradas. Tudo que a gente for assistir de filme, série, desenho, vai ter coisas erradas, né? Então, vai ter alguma coisa subliminar. Mas eu acho muito interessante, cara. O Jeremy, né? Ele tá sentado, ele controla tudo. É nas primeiras temporadas que ele usa a cor azul. Nas últimas temporadas ele usa outras cores. Mas eu acho muito interessante, né? Que um dos amigos dele quando ele vai pro outro mundo, né? A aparência e a fantasia dele é de um gato, né? É interessante. Assim, na vida real, a gente tem Deus, né? Ele controla tudo. Ele quer salvar o povo dele, né? Que seria a esposa dele, né? Por assim dizer. Ele quer salvar, por assim dizer, a elita dele, né? Deus, que é o povo dele, né? As pessoas que vão ser fiéis a ele. E a gente meio que tá dentro de Lyoko, né? Por assim dizer. É muito engraçado a comparação, cara. É muito engraçado. Assim, na vida real, a gente tem anjos, né? Com vários tipos de aparência. E uma delas é essa aparência felina.
E na Bíblia tá falando, né, que um desses 4 animais fica lá perto do trono de Deus. E o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Eu acho muito interessante vendo esses YouTubes, né? E as atividades que eles fazem, né? E o gato deles tá sempre lá pertinho deles, perto do escritório deles, né? Perto do. E também eu acho interessante que é o seguinte, gente, na vida real também existem seres felinos que, assim, eles caíram, né? São os anjos caídos. E eles também têm aparência felina. Então, não se enganem achando que você está vendo um anjo. Às vezes você pode estar vendo um demônio, principalmente se um deles usar terno, tá? Porque a minha irmã já viu um deles e ele usava terno. Ela acha que ele tinha cabeça de leão. Ela não viu direito o rosto, mas ela viu como se fosse uma pelagem, como se fosse de leão, a minha irmã. E, assim, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: a coisa que eu acho interessante porque é que na Bíblia tem vários relatos de anjos que são chamados de varões, né? Que eles vêm aqui na Terra e eles têm aparência humana. Teve uma pessoa que, assim, eu tava conversando no YouTube, aí a pessoa falou assim: ai não, não existe essa, anjos não têm aparência humana. Mas em Apocalipse, João ele tá contando, né, a cidade de Jerusalém, né? Os metros, quanto é que mede a cidade, aí falo que é um côvado, né? Ou da medida de um homem, da medida de um anjo. Ou seja, existem anjos que têm aparência humana. E na Bíblia tem vários anjos que são chamados de varões e eles geralmente aparecem para missões específicas. Eles têm aparência humana. E também o apóstolo Paulo fala, né, que tem anjos, né, que às vezes a gente tem que acolher anjos e a gente não sabe que é anjo. Por isso que a gente tem que ser hospitaleiro. É interessante que existem vários tipos de anjo, existem esses com a aparência felina, né? Porque tá escrito em Ezequiel e em Apocalipse. E também a minha irmã, ela viu um ser parecido com um leão. Outras pessoas que eu li os relatos dos comentários, que tem um vídeo do canal O Documentarista, ou Tio Lu, que ele fez um vídeo, né? Que ele sonhou com seres felinos, metade humano. E eu gostaria que as pessoas lessem os comentários. Em um desses comentários, tem vários comentários de pessoas falando que viram seres, metade humano, metade leão, né? Aí uns ficam acreditando, ai, nossa, nossos irmãos felinos, esses alienígenas bonzinhos. Gente, os que estão aqui na Terra não é do time do bem, não. Eles são demônios, tá bom? Esses caras aí, alienígena, com cara de gato, com cara de felino, que tá aqui na Terra, eles não são gente boa. Mas eis a questão, por que os que estão no céu são do bem e os que estão na terra são gente do mal? São gente do mal. Por que isso? E por que tem anjos que têm aparência humana? Que eles estão aqui na terra, mas também tem demônios que têm aparência humana e eles estão aqui na terra para enganar os humanos. E é claro, tem demônio que se transfigura em anjo de luz, né? Porque Paulo, na Bíblia, falou que o diabo também se transfigura em anjo de luz. E então, é o seguinte, eu não sei, mas eu tenho uma teoria do porquê disso. Eu tava assistindo um vídeo que era um vídeo assim, sabe, de uma pantera ou de uma onça preta, né, caçando um jacaré. Aí tinha essa pantera, né, tava comendo lá o jacaré e aí eu comecei a pensar assim, nossa, do nada veio assim na minha cabeça. Nossa, deve ser por isso que Deus ele não permite que esses anjos que têm cara de animais, eles aparecerem aqui na Terra. Geralmente, só em casos específicos que eles aparecem, né? Tipo, na história lá de... Eu não sei se na história de Daniel eles apareceram, se era na história de Ezequiel. Não, eu acho que de Ezequiel era uma visão, né? Ou eles apareceram. Ah, não, era em Ezequiel, se eu não tô enganada. E eu acho que eles apareceram para Ezequiel. Mas é só em casos muito específicos, não é sempre. Porque a maioria dos anjos que vêm aqui da Terra, os anjos do time do bem, é os que têm aparência humana. Os que têm aparência animalesca, ou aparência que a gente considera esquisita, eles não são muito de vir aqui na Terra, não. Então, os que a gente contar com cara de leão aqui na Terra, e que também disseram que eram deuses egípcios, né? Gente, Sekhmet, eu acho que é Sekhmet, né? Uma deusa egípcia. Então, ela é um demônio, tá, gente? Tava enganando muitos egípcios lá que tinha paralisia do sono, viagem astral lá. É um demônio.
E é interessante, né? Na Bíblia também, em Apocalipse, tá falando que tem demônios, né, com rosto de sapo. E no antigo egípcio também tinha deuses com rosto de sapo. Ou seja, é demônio, dizendo que eram deuses, né? Enganou muitos egípcios. Por isso que Deus lançou a paga, para mostrar quem é Deus de verdade. E isso é interessante, né? Então, é o seguinte, eu acho que Deus ele não permite muito que esses anjos, o do time do bem, que tem aparência esquisita ou de animal, aqui na Terra, porque deve dar, sei lá, deve dar uma estranheza, porque assim, imagina, tu é um anjo, tu tem cara de, sei lá, de guaxinim, por exemplo. Aí tu vem aqui na Terra e você vê, sei lá, por exemplo, algum animal comendo um guaxinim ou um ser humano doido querendo comer um guaxinim. Se você fosse esse tipo de anjo e visse um ser que é a tua cara sendo comido, tu não ia achar esquisito? Então, sei lá, deve ser por isso que Deus ele deve enviar mais e também porque deve ser esquisito, né, gente? Deus não, geralmente ele não quer assustar as pessoas. Então, por isso que ele envia os anjos que têm aparência humana. Mas eu fico pensando assim, será que, obviamente, como esses anjos do time do bem, eles são santos, será que eles não devem se sentir assim, uma estranheza de ver um ser que é parecido com eles, tipo, um anjo jacaré e um anjo felino vem aqui para a Terra? Aí eles veem, tipo, uma onça, né? Um felino ou uma pantera, né? Comendo lá um jacaré. Será que não dá uma estranheza, assim, neles vendo esses bichos se comendo? Deve ser isso. Deve ser por isso. Que eu acho que Deus, ele envia mais anjo com cara de ser humano, né? E por que eu acho que não tem tanta estranheza entre os demônios vendo animais se atacando, se matando, se comendo, eu acho que é o seguinte, cara, os demônios, né, que tem a aparência animalesca ou a aparência humana, gente, os demônios, eles já estão com a cabeça totalmente deturpada, obviamente eles querem sangue, eles querem guerra, e eles não estão nem aí. A cabeça deles já, a loucura já subiu no ápice na cabeça deles. Eu não sei como é que eles também não sentem essa estranheza, né, porque depois do pecado, a raça humana e os animais começaram a se matar. Não era para ser assim, né? Porque Deus criou lá no paraíso, todo mundo bonito, bonitinho, fofinho. E depois que Adão e Eva comeram, né? Deu esse negócio, né? Hoje em dia a gente come bichinhos. Hoje em dia a gente come os animais e os animais também nos comem. Então eu acho que deve dar essa estranheza. É só uma teoria minha, né? Ou talvez porque Deus ele não quer que os seres humanos literalmente infartem vendo esses seres. Então só de vez em quando vai existir um Ezequiel que vai ver esses bichos aí. Ou um João, né, que vai ver esses anjos diferenciados. Se bem que assim, tem seres humanos, né, que veem demônios, né, e os demônios têm umas aparências meio esquisitas, né, e às vezes não é nem Deus que tá controlando a pessoa a ir pro mundo espiritual, às vezes a pessoa foi parar no mundo espiritual, ou tá vendo o espiritual, porque tá cansado, né, chegou do trabalho cansado, é CLT, foi no caso da minha irmã. Aí ela viu esses seres, ela viu esses bichos aí. E às vezes o ser humano, né, tá ingerindo drogas e pode ser que veja também esses bichos. Ou tá muito doente, ou tá quase prestes a morrer, mas não morre. Ou se acidenta. Ou por algum motivo Deus deu essa habilidade da pessoa ver o mundo espiritual. Aí tá vendo os seres esquisitos, né, que são os demônios. Mas é muito raro ver um anjo, né, tipo um querubim, um serafim. É muito raro ver eles aqui na Terra. Do time do bem. Porque do time do mal, eu acho que a grande maioria vai conseguir ver e eles são demônios, tá? Então tomem cuidado. Eu gostaria de mencionar que, assim, é interessante, né, que tem um desenho animado chamado Lolly Rock, que é sobre meninas alienígenas, né, que cantam aqui na Terra, são cantoras. Aí cada episódio elas têm que arranjar uma pedrinha, né, do oráculo para voltar para casa, né, e derrotar o vilão. Eu acho interessante que o vilão, ele usa uma máscara, ele não aparece, e ele tem um bicho que fica perto do trono dele, né? Que é tipo um bicho semelhante a uma pantera. É um pouco parecido. Aí eu acho muito interessante, né? E outra coisa, né? Eu fui ver assim no Google, as meninas que são as princesas, né? As protagonistas, elas têm um bichinho, né? Que é o tal do Amaru.
O Amaru é interessante que ele tem o nome, né, de um indígena revolucionário que morreu de uma forma bem pesada, né? Era um revolucionário que estava querendo meio que salvar as pessoas, né? E também o Amaru, ele também, esse personagem, ele tem o nome de um cantor, né? De um rapper chamado Tupac Amaru. E o personagem, né, o Amaru, né, das princesas, ele também, eu acho que ele pode ser que ele seja baseado é, num ser mitológico, né, dos Andes, né, daquelas montanhas, né, dos Andes, dos indígenas, né, que viviam lá nos Andes, que é um ser que parece uma serpente com cabeça de lhama. E eu acho muito interessante, né, que em várias mitologias do mundo inteiro sempre tem um ser, né, que parece um dragão ou que parece uma serpente alada, né? E é interessante que o nome dessa serpente ou desse ser, né, dos índios, né, lá dos Andes, se chama Amaru também. Aí eu acho interessante, né, que o personagem Amaru do desenho Lolly Rock, ele é um ser meio que transmorfo. Ele se transforma tanto em um cavalo com asas, né, um Pegasus, tanto um bichinho que parece um gato, um ser esquisito, que eu não sei direito, porque pra mim isso aí não parece um gato, não. Aí eu acho muito interessante que o nome dele é Amaru, né? E o nome desse ser mitológico também se chama Amaru. E é interessante que o animal do vilão parece uma pantera. E o vilão, a gente não pode ver o rosto dele, né? Mas no final da história aparece o rosto dele, só que ninguém exatamente do grupo principal vê, só o público. Eu acho muito interessante, sabe? Muito interessante. Eu acho interessante também uma coisa nesse desenho, que o Greymore, né, o vilão, todo mundo, todos os personagens, os outros vilões e os outros, como é que eu posso dizer o nome? As princesas, né? Eles têm poderes, eles têm essas bolinhas aí, né? E eles têm o poder do cristal, né? Quem viu o meu vídeo do cristal e do cristal vai entender o negócio aí tudo. E eu acho, e é engraçado, né? Alienígena, tudo a ver com a Bíblia, né? Impressionante. E é interessante, né, que todos eles têm esse poder, né, desses círculos aí mágico. E o vilão, o Grimor, ele não tem esse círculo mágico. Ele é o único que não tem esse círculo. Ele tem poderes, mas ele não tem esse círculo. Todos os outros têm, menos ele. E é interessante, ninguém vê o rosto dele, né? Praticamente as duas temporadas todas. Só no final da segunda temporada, né, que dá pra ver o rosto dele, mas ninguém vê. E é interessante que tem dois vilões, né, que trabalham junto com o Greymore. E esses dois vilões, eles vêm pra Terra. Mas o Greymore, em nenhum momento, ele meio que pisa, por assim dizer, na Terra. Somente o Mephisto e a Praxina. É só muito interessante, né? Só muito interessante. Eu acho interessante que as cores do Greymore é tipo um azul escuro, um preto, um vermelho e um verde. São cores assim, escuras, né? Aí eu fico pensando o seguinte: nossa, engraçado, né? Imagina se a cor dele fosse branco, ele teria o verde, o vermelho e o azul, né? Mas teria com branco, né? Engraçado, será que não lembra alguém, não? Alguém que tem essas três cores, que lá tá escrito em Ezequiel, em Apocalipse, o cara senta num trono, tem um bicho que parece um felino. Eu não sei, é meio estranho, né? Muito estranho. Tá vendo esse símbolo aí da Globo? É interessante que na Globo teve uma novela chamada O Rei do Gado. Se eu não tô enganada, é do Benedito Rui Barbosa. Que ele gosta de botar umas histórias assim, meio de campo, essas coisas, e critica algumas coisas assim que acontecem no Brasil, né? Então, na novela O Rei do Gado, a gente tem o protagonista, né, masculino, que é o próprio o Rei do Gado, que é interpretado pelo Antônio Fagundes, né? E é interessante. Também tem o Rei do Gado, ele tem dois filhos e ele tem uma esposa. Aí a esposa dele termina com ele, eles terminam, né? Até porque, se eu não tô enganada, ela meio que trai ele. Então, eu acho que é isso que acontece. Aí, com o passar do tempo, né, na novela ele conhece uma tal de Luana. Eu não sei se a Luana faz parte dos Sem Terra ou se a história dos Sem Terra aparece depois na novela. Aí eu acho interessante, né, que como o rei do gado é dono de boi, né, de bezerro, eu acho interessante, né, que na Bíblia Deus, um dos anjos dele é tipo uma espécie de bezerro, né, um dos querubins, um dos quatro animais. Mas é assim, na novela o rei do gado, ele não é um vilão.
Ele é o protagonista, né? Se eu não tô enganada, ele é sim o protagonista. E é interessante a música de abertura, né? Que fala isso aqui, ó, na música de abertura do Rei do Gado. Olha só, eu vou dar uma cantada aqui. Sou. Peraí. Sou desse chão onde o rei é peão, com o laço na mão, lança fere, marca. Eu tô falando aqui, deixa a ilusão de que tudo é seu. Quer dizer, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha. Vem ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar e fazem sonhar e sentir-se um Deus. Aí vai repetindo, né? E tem outras coisas na música, não vou falar a música toda. Mas é interessante, né? Que sempre vem aquela parte. E sentir-me um Deus. É estranho o Rei do Gado, né? Eu sei, eu não cantei a música toda não, tem mais coisa na música, mas eu acho muito interessante essa parte da música, me sentir ser um Deus. Aí eu não sei se o Rei do Gado, ele tá interpretando Deus ou se ele tá interpretando o anticristo, eu não faço a menor ideia. Mas é meio interessante, né? Aí a tal personagem Luana, né? Ela tem um romance aí com o Rei do Gado, aí dá uma confusão, né? Porque é novela, tem que ter história. E é interessante, né? Que geralmente em algumas novelas, eles colocam os coronéis, os donos de fazenda, de gado, como vilões. Outros não. Outros colocam eles como protagonistas, como bonzinho. No caso, o Benedito Rui Barbosa coloca o Rei do Gado como bonzinho, né? E também na novela Pantanal, né? Que a gente tem o Zé Leôncio. E, assim, cara, a Juma e o Jove são os melhores personagens, não tem como. E é interessante que o apelido da Juma é Onça. É hilário. É muito engraçado. Não, tipo, a versão antiga tem uma coisa meio errada, tem umas pessoas sem roupa, não é muito legal, né? Mas eu acho muito engraçado essa novela. Tipo, a Juma e o Jove são os melhores personagens. E o Zé Leôncio, né, ele é um fazendeiro, dono de gado, essas coisas assim. Aí é interessante que no Rei do Gado e no Pantanal tem um ator, né, que interpreta. São dois cantores na vida real. Que um é o Sérgio Reis e o outro é. Eu esqueci o nome do outro cantor. Mas ele interpretou um personagem do Rei do Gado e ele interpretou o Trindade de Pantanal. E também na nova versão ele também fez um barqueiro, na nova versão de Pantanal. Mas no o Trindade do Pantanal, ele era um satanista na história. Aí é interessante que ele tem um caso com a Irma, que é ex-cunhada do Zé Leôncio, né, do protagonista de Pantanal. Aí é interessante que ele tem um filho com ela e ele vai embora. Ou seja, ele foi comprar cigarro, vai embora. E aí a Irma, ela meio que se junta, meio que se casa, por assim dizer, né? Com o Zé Lucas, um dos filhos do Zé Leôncio. Aí é interessante que o final de Pantanal, sei lá, é muito esquisito. É esquisito, eu acho muito esquisito. Que, tipo, esse filho do Zé Leôncio, que é o tal do Zé Lucas, ele fala muito sobre política e ele decide meio que se tornar um político, se eu não tô enganada. Aí é estranho é que na novela tinha uma personagem que era chamada Zefa. Aí ela ficava assim, gente, esse filho do satanista é o capeta. E todo mundo achava que essa tal Zefa é uma fanática. E realmente ela meio que é uma fanática. Só que, sei lá, me deu a impressão de que esse menino, de que esse bebê que nasce assim para perto do final da novela, ele é realmente um anticristo. Eu não sei, cara. É um pouco estranho. Mas eu acho interessante, né, que geralmente nas novelas eles sempre vão botar os grandes fazendeiros como vilões, né, os donos de gado, os donos de bezerro. E só no caso do Benedito Rui Barbosa que botou como bonzinhos, né. Assim, na vida real Deus tem um anjo, né, com cara de bezerro. Mas é esquisito, assim, olhando bem na vida real, os donos de grandes terras, os latifundiários, os donos de fazenda, eles realmente podem ser vilões. Alguns podem ser bonzinhos, mas a maioria talvez seja ruim, né? Porque a novela Rei do Gado criticava muito essa questão ali dos sem terra, porque, tipo, gente rica que tem muitas terras
Mas tem gente que tá sem casa, tá sem moradia, tá sem terra pra poder colher e plantar. E é interessante essa crítica da novela, né? O Rei do Gado. Só acho interessante, né? Os sem terra sofrem e as pessoas sem moradia também, né? É interessante isso, né? Que, assim, na vida real, os donos de grandes terras, latifundiários, os donos de gado, ou eles são. Acho que são poucos deles que são gente boa. Talvez a maioria seja ruim, seja vilão. É só isso, né? Mas eu acho interessante, né? Que a única semelhança, assim, né, com esses caras é que Deus também tem um anjo, né, com cara de bezerro. É interessante, né? Interessante isso. Eu vou terminar por aqui. É muita coisa esse vídeo.